Graça e paz, meu irmão, minha irmã. Mais uma semana, mais um vídeo. Hoje eu quero tratar com você, quero pensar com você um tema que tem sido um grande desafio para nós, pastores e líderes de uma forma em geral. Como alcançar esta geração? Fique conosco e vamos então ao nosso tema. Que eu fosse alguém, tu me amaste, me disseste vem, mesmo sendo tão rebelde e vão, tu me amaste. Os anos 60 no Brasil foram politicamente falando efervescentes. A mudança da capital do Rio de Janeiro para Brasília, um feito do inesquecível Juscelino Kubitschek, que por sua vez inspirou outras mudanças no cenário da política, algumas destas radicais e até revolucionárias. O cenário neste contexto, marcado de acidentes e incidentes, se tornou, de certo modo, denso e confuso. Insumo perfeito para a construção de uma teoria de conspiração. A intervenção militar que se fez necessária para uns e desnecessária para outros, marcaria os anos 70 com muito progresso, preparando o Brasil para o exercício de um regime legitimamente democrático. Os anos 70, para alguns, ficou conhecido ou ficaram conhecidos como anos de chumbo e para outros, a década de ouro. A década de 70 foi, na verdade, marcada pelo crescimento do país, um crescimento de cerca de 10% ao ano. Além disso, a economia atingiu, em 1973, uma marca recorde. O Produto Interno Bruto, o PIB, alcançou 14% de crescimento. A seleção canarinho coloriu os anos 70 para nós brasileiros com as cores verde e amarela. Ganhar o tricampeonato mundial foi como ganhar a década, embora só depois, em 1994, 24 anos depois, iríamos levantar novamente o caneco. Enquanto isso, éramos consolados com as vitórias na pista de Fórmula 1, com as vitórias emocionantes de Emerson Fittipaldi e Nelson Piquet. À época, não podíamos imaginar que tempos mais tarde conheceríamos e vibraríamos anos consecutivos com as vitórias inéditas de um jovem intrépido e destemido chamado Ayrton Senna. Vou voltar aos anos 70, os anos da minha juventude, anos influenciados pelo futebol de Pelé, Tostão, Gerson, Jairzinho e companhia, e pelo talento artístico de Bruce Lee, John Travolta, Marlon Brando, que atraía as massas aos cinemas. Isto sem falar na onda da Jovem Guarda e do fenômeno denominado Beatles, que arrastavam o mundo atrás de si. Foi neste contexto, chamado Década de Ouro, que a semente da Palavra de Deus disputou espaço em minha vida. Minha igreja era pequena, privada de conforto e luxo. Não tinha atrativo nenhum que pudesse disputar com a oferta de tantos atrativos e segurar jovens sedentos de aventura com a cabeça cheia de sonhos diante de um mundo que mais parecia ser um conto de fadas
com uma variedade de ofertas e propostas para as mais desafiadoras aventuras. Entre o mundo e a igreja, me vi algumas vezes mais perto do mundo. O que me manteve firme, no entanto, e me permitiu jamais ter me desviado da verdade, foi a palavra e a oração. A palavra pregada no púlpito e vivida no dia a dia. Eu tive uma cobertura de oração extraordinária, a começar pela minha mãe, uma guerreira incansável. Meu avô, então, era um verdadeiro Rambo da oração. Não posso esquecer daquele grupo piedoso de irmãs e irmãos de oração. Suas orações longas e constantes me incluíam em sua cobertura. A pregação nos púlpitos ainda tem eco na minha mente. Como esquecer do pastor Leon Strong com o seu sotaque americano? O irmão Joel, o pastor Celcino Paradella e dos meus tios Davi e Belisário, quando ainda estava na Igreja Metodista do Brasil. Com o surgimento da Igreja Metodista Wesleyana em 67, cresci ouvindo o pastor Almerindo, o irmão Felisberto, o então pastor Oséias, pastor Anaurelino e Uziel, a maioria dos quais já está com o Senhor. Pela televisão, éramos impactados pelos pregadores internacionais como Billy Graham, Rex Humbard, Jim Swaggart. Esses marcaram minha vida por meio da unção e da graça que fluía em suas pregações. A palavra na boca de homens e mulheres ungidos alcançou uma geração que produziu frutos percebidos no cenário da igreja, não somente em relação ao seu crescimento numérico, como também fazendo despontar nas décadas seguintes uma liderança forte entre os evangélicos no Brasil, em praticamente todas as denominações. A igreja hoje conta com os mesmos insumos para produzir os resultados compatíveis com a sua natureza e o propósito da sua existência, a saber, a oração e a palavra. A igreja, para salvar esta geração, não tem que se definir por uma ideologia política. Não precisa. Nem tampouco precisa concorrer com a indústria do entretenimento e tecnologia para se contextualizar e se tornar interessante para esta geração. O remédio para esta geração, acredite, ainda é a oração e a palavra em ação, por meio de uma pregação apaixonada, bíblica e ungida. Pregue a palavra com criatividade, unção e paixão. Geração vai, geração vem, mas o espírito humano continua o mesmo, carente e necessitado de Deus. Só a palavra, por meio do Espírito Santo, pode falar ao espírito humano. Assim foi nas gerações passadas, foi na minha geração e será com esta geração. Preguemos a palavra com autoridade, com criatividade, com unção e paixão. E esta geração será alcançada do mesmo modo que as gerações passadas, porque Deus é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Assim cremos. De crescer.